Eu quero começar esse vídeo fazendo um pequeno teste com você. E não vale abrir o Google, não vale tradutor, não vale dicionário, só escuta essa frase. I hadn't eaten anything since yesterday. My stomach was growling. I felt weak, and when I finally saw the food, I was famished. Famished. Talvez você nunca tenha aprendido essa palavra na vida, mas eu quero que você tente adivinhar. I hadn't eaten anything since yesterday. Eu não comia nada desde ontem. My stomach was growling. Meu estômago estava roncando. I felt weak. Eu estava me sentindo fraca. A comida apareceu. And when I finally saw the food, quando eu finalmente vi a comida, I was famished. O que você acha que famished significa? Muito cansada? Muito feliz? Com muita fome? Se você pensou em morrendo de fome, acertou. Famished significa estar extremamente faminto. Agora preste atenção numa coisa muito importante. Talvez 30 segundos atrás você não soubesse essa palavra e ninguém te deu a tradução. Mesmo assim, você entendeu. Como? Foi exatamente isso que o seu cérebro acabou de fazer. Ele não traduziu uma palavra, ele reconstruiu uma situação. E eu quero que você guarde essa experiência, porque ela pode mudar completamente a maneira como você assiste a uma série, lê alguma coisa em inglês ou conversa com alguém. Porque existe uma crença que mantém muita gente presa no inglês durante anos. Eu só vou entender quando conhecer todas as palavras. Não. Você nunca vai conhecer todas as palavras. Eu não conheço todas as palavras em português. Você provavelmente também não. E mesmo assim você entende português. Então, por que a gente criou essa expectativa absurda no inglês? Você coloca um vídeo e entende I went to the. Aí aparece uma palavra desconhecida, aí você pausa, vai pro Google, aí volta, você dá o play, aí 3 segundos depois, outra palavra, pausa, Google, volta. Depois de 10 minutos, você não está assistindo a uma série, você abriu um estágio não remunerado no dicionário. E pior, às vezes aquela palavra nem era importante para você entender a cena. Exatamente isso que eu quero mudar hoje. Eu vou te ensinar uma habilidade que, na minha opinião, deveria ser ensinada muito mais cedo para quem aprende inglês. Como entender o que uma palavra provavelmente significa sem precisar traduzir imediatamente? E no final deste vídeo eu vou te dar um segundo teste, só que bem mais difícil. E eu quero ver se depois de entender o que eu vou te mostrar agora, você consegue descobrir sozinho. Então fica comigo aqui. Primeiro, uma coisa importante: entender pelo contexto. Entender pelo contexto não significa olhar para uma palavra e chutar qualquer significado. O contexto não é magia, é investigação. Você coleta pistas. E eu quero transformar isso em 3 perguntas extremamente simples. A primeira é: o que está acontecendo? Não olha primeiro para a palavra desconhecida, olha para a cena. Vamos voltar para famished. I hadn't eaten anything since yesterday. My stomach was growling. I felt weak. Qual é a história? Uma pessoa que não come há muito tempo. Ok. Então, antes mesmo de descobrir famished, o nosso cérebro já reduziu drasticamente as possibilidades. Provavelmente não significa elegante, não significa inteligente, atrasado, azul, porque nada disso combina com a cena, com o contexto. E isso parece óbvio quando eu explico, né? Só que muitos estudantes fazem exatamente o contrário. Eles encontram uma palavra desconhecida e colocam uma lupa nela. Todo o resto da frase desaparece. A palavra vira um monstro. Meu Deus, famished, nossa, eu não sei o que que significa. E agora? Calma, olha ao redor. A frase está tentando te ajudar, porque ela está te mostrando o contexto ali. As palavras que você conhece estão tentando te contar o significado da palavra que você não conhece. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo. Olha essa frase aqui, ó. When Sarah opened the door, her dog ran toward her, jumping, wagging his tail, and licking her face. He was thrilled to see her. Talvez você não saiba a palavra thrilled. Não pesquisa, presta atenção. O cachorro correu até ela, pulou, abanou o rabo, lambeu o rosto, tá? E talvez você conheça só algumas palavras isoladas desse contexto. Vai conectando as ideias, ok?
He was thrilled to see her. Você precisa saber exatamente como traduzir thrilled? Não necessariamente. Você já sabe uma coisa muito importante, que é algo positivo. Ele estava muito feliz, animado, empolgado? Provavelmente alguma coisa nessa família aí. E isso muitas vezes já é suficiente para você continuar entendendo. Essa ideia é gigantesca, porque um dos erros de quem traduz mentalmente é acreditar que compreensão é eu consigo colocar cada palavra em português. Não. Compreensão é eu entendi a mensagem, são coisas diferentes. E se você começar a medir o seu inglês pela mensagem, em vez de pela quantidade de palavras traduzidas, a sua relação com o idioma começa a mudar. Agora vem a segunda pergunta: que tipo de coisa precisa entrar aqui? Essa parece sofisticada, né? Mas é extremamente simples. Olha só. She gave me a beautiful for my birthday. Mesmo que eu coloque uma palavra estranha naquele espaço, você já sabe algumas coisas. Por exemplo, a beautiful, blá blá blá. Provavelmente vem alguma coisa, um objeto, uma coisa que alguém consegue dar para você. Agora, he, blá, the door and walked inside. Que palavra que falta aqui? Provavelmente uma ação. He opened, he pushed, he closed, he kicked the door. Alguma coisa aconteceu com a porta. O seu cérebro já começa a criar conexões. E é isso que substantivo, verbo, adjetivo, advérbio fazem na prática. Eu não estou falando para você ficar no meio de uma conversa pensando, aparentemente estamos diante de um adjetivo qualificativo. Não, pelo amor de Deus, tá? A pessoa vai embora antes de você terminar o seu raciocínio. É muito mais intuitivo. Você começa a perceber ah, peraí, essa palavra está descrevendo alguma coisa. Ou essa palavra parece uma ação. Ou, isso deve ser alguma coisa, um objeto, uma pessoa. Isso elimina possibilidades, tá? Olha esta outra frase aqui, ó. The movie was absolutely dreadful. I almost left before it ended. Talvez você não saiba dreadful, mas olha para a construção. The movie was absolutely. Alguma coisa está descrevendo o filme. E depois, I almost left before it ended. Eu quase fui embora antes de terminar. Provavelmente dreadful é positivo? É algo maravilhoso? Não parece. Provavelmente significa alguma coisa ruim, como horrível, péssimo, terrível. E olha o mais interessante. Talvez eu nem precise te falar agora qual é a tradução perfeita. Você já entendeu o comentário. A pessoa odiou o filme. Isso é compreensão. Mas antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, que são as pessoas que decidem se tornar membros, porque, sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, organizar, produzir. E são justamente os membros que ajudam este projeto a continuar crescendo, sem que eu precise transformar este canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta de aprender inglês desse jeito e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso, porque vocês ajudam este canal a existir. Agora, voltando aqui, tem uma terceira pergunta, e para mim essa é uma das mais poderosas. Qual é a energia da frase? É uma energia positiva, negativa, de contraste? Parece ser um problema, uma solução, uma causa, uma consequência? Parece estranho falar energia, né? Mas olha o que eu quero dizer. Algumas palavras pequenas do inglês entregam metade do mistério. Por exemplo, but significa mas. Então, se aparece algo como Everyone left the restaurant, but I thought the food was blá blá blá. Provavelmente o que vem depois vai quebrar a expectativa, mas eu achei a comida. Provavelmente vem algo negativo. Agora, I was exhausted because eu estava exausta. Por quê? Because. Por quê? O que aparece depois provavelmente vai explicar a causa. I was exhausted because
I'd been working for 12 hours. Você talvez nem conheça exhausted, mas trabalhei 12 horas. Como provavelmente estava? Extremamente cansada. Agora, olha outro exemplo. Although he was nervous, he gave an amazing presentation. Although, embora. Existe um contraste aqui. Ele estava nervoso, mas a apresentação foi maravilhosa. Então, essas pequenas palavras funcionam quase como placas numa estrada. But, ó, atenção, vamos virar. Because, ó, agora vem a razão. So, agora vem a consequência. Although, agora vem um contraste. If, agora entrou uma condição. Você não precisa conhecer todas as palavras se conseguir acompanhar a direção da mensagem. E eu gostaria muito que você levasse essa frase deste vídeo. Você não precisa entender cada árvore para saber em que floresta está. É isso que acontece com o inglês. Só que nós somos condicionados durante muito tempo a olhar árvore por árvore, palavra, tradução, palavra, tradução, palavra, tradução. E quando chega no final da frase, às vezes você traduziu tudo e não entendeu nada. Já aconteceu com você? Você lê a frase, você traduz cada palavra, chega no ponto final e você pensa, tá, mas o que essa frase quis dizer? Esse é o sinal de que tradução e compreensão não são a mesma coisa. Agora eu quero fazer um mini teste com você. Sem Google, hein? Sem tradutor. Frase número 1. I forgot my umbrella, and when I got home, my clothes were completely drenched. Drenched. O que está acontecendo? Eu esqueci o guarda-chuva em casa. As minhas roupas estavam drenched. Provavelmente você imaginou molhadas, ensopadas. Exatamente isso. Outro exemplo. The baby had been crying for hours, but the moment his mother picked him up, he became calm. Talvez você não conheça picked him up. E aqui é um phrasal verb, tá? Mas qual é a cena? Ó, bebê chorando, a mãe fez alguma coisa com ele. Aí imediatamente ele se acalma. Provavelmente ela pegou ele no colo, percebe? Você pode inferir estruturas inteiras, não apenas palavras. Agora outro exemplo. I thought the exam would be difficult. Surprisingly, it was a breeze. A breeze. Literalmente, breeze pode significar brisa. Só que a prova foi uma brisa. Aqui entra uma coisa extremamente importante. O contexto também impede você de cair na tradução literal. A pessoa achou que a prova seria difícil. Surprisingly. Surpreendentemente, it was a breeze. Então, provavelmente significa que foi o quê? Muito fácil. E é exatamente assim que você começa a entender expressões. Não perguntando qual é a tradução de breeze, mas o que breeze está fazendo nesta situação. Essa pergunta aparece muito no meu jeito de ensinar, porque ela muda tudo. Você para de tratar o inglês como um código e começa a tratar o inglês como comunicação. Sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim, aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês. Sempre foi sobre abrir portas que nem eu sabia que existiam. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário. Ele foi ensinado para ajudar brasileiros a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como uma matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras. Ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, continuando comigo, porque eu quero falar da parte em que muita gente exagera essa ideia. Eu não estou dizendo para você, joga seu dicionário fora. Não, o dicionário é maravilhoso, ele ajuda muito, o tradutor também pode ser útil. A questão é, quem manda em quem? Você usa o dicionário quando precisa ou você sente que não consegue dar 2 passos em inglês sem ele? São coisas diferentes. Eu gosto de pensar assim. Primeiro, tenta entender a cena. Depois, tenta inferir. E se a palavra for importante, confere. Essa ordem é extremamente poderosa, porque existe uma diferença enorme entre fazer palavra, tradução, e fazer contexto, hipótese e confirmação.
No segundo caso, seu cérebro trabalhou, ele criou conexões. A palavra entrou dentro de uma experiência. Imagina que você encontrou drenched. Você primeiro viu chuva, guarda-chuva, esquecido, guarda-chuva esquecido, roupas. Depois inferiu, deve ser ensopado. Aí confirma, drenched, ensopado. Essa palavra agora tem história. Ela não é simplesmente duas palavrinhas numa lista. Drenched igual a ensopado. E é por isso que eu prefiro muito mais que você aprenda inglês dentro de cenas, de contextos. Pensa uma série que você ama. O personagem olha para alguém e fala: I'm starving, né. E aí você vê a pessoa abrindo a geladeira, procurando comida, comendo. Talvez você nunca tenha sentado para decorar que starving é igual a morrendo de fome, mas depois de encontrar aquela expressão várias vezes dentro de situações, ela começa a fazer sentido sozinha. Isso é muito próximo de como adquirimos enorme parte da nossa língua materna. Quando você era criança, ninguém sentava com você durante todo o dia dizendo: a palavra decepcionado significa isso. Você ouviu, viu rostos, viu situações, viu consequências, encontrou a palavra dezenas de vezes e o seu cérebro foi estreitando o significado. O adulto também consegue usar contexto. A diferença é que o adulto desenvolveu uma compulsão por ter certeza. A criança escuta uma palavra desconhecida e continua. O adulto escuta e pensa: meu Deus, eu perdi uma palavra. Acabou o inglês. Eu não sei nada. Não acabou. Continua tudo normal. Essa talvez seja uma das habilidades mais importantes de compreensão. Aprender a tolerar um pequeno espaço de desconhecimento. Você não entendeu uma palavra? Continua mais 5 segundos. Às vezes a própria frase seguinte explica. Olha só. Tom was reluctant to accept the offer. He hesitated for several minutes and kept saying he wasn't sure. Reluctant. Talvez você não saiba, mas não para. Continua. Ok, he hesitated. Ele hesitou. He wasn't sure. Ele não tinha certeza. Então, reluctant provavelmente tem a ver com não estar muito disposto, estar hesitante, relutante. A próxima frase explicou a anterior. Se você tivesse pausado imediatamente para procurar, teria impedido o seu cérebro de fazer exatamente o trabalho que nós queremos treinar aqui. Então, eu quero te dar um macete pessoal para consumir conteúdo em inglês. Uma palavra desconhecida apareceu? Pergunte-se: eu ainda consigo entender o que está acontecendo? Se a resposta for sim, você continua, não interrompe, tá? Aí outra palavra aparece. Você entende? Consegue entender? Continua. Agora apareceu alguma coisa ali que realmente impede a sua compreensão. Você perdeu completamente a história. Aí sim, você volta, investiga e pesquisa, porque o objetivo não é vencer uma competição de quantas palavras eu ignorei. O objetivo é proteger o fluxo da compreensão. E isso é especialmente importante em listening, porque conversa real não tem botão de pausa a cada palavra. Você precisa aprender a perder uma coisa, mas continuar pegando a próxima. E isso pode ser desconfortável no começo, porque a pessoa que tem medo de errar, ela quer 100%. Ela quer entender cada artigo, cada preposição, cada expressão, cada palavra. Só que essa busca por 100% às vezes produz exatamente o oposto da fluência. Você fica tão preocupado com um pedaço que perde o todo. E agora eu quero te mostrar uma coisa que provavelmente já aconteceu com você em português. Alguém usa a palavra que você não conhece. Você pergunta imediatamente? Nem sempre. Às vezes você pensa, pelo contexto deve ser mais ou menos isso, e continua ouvindo. Parabéns, você já sabe fazer essa habilidade. Nós só precisamos permitir que você faça a mesma coisa em inglês. Agora vamos para uma situação muito real. Você está assistindo a uma série. Uma mulher chega em casa furiosa, joga a bolsa no sofá. Aí alguém pergunta: What happened? E ela responde: My boss completely humiliated me in front of everyone. E talvez você não saiba a palavra humiliated. Ela chegou furiosa, algo aconteceu com o chefe, na frente de todo mundo, provavelmente foi algo ruim. E depois ela continua: He made fun of my presentation and everyone laughed. Agora ficou praticamente impossível não entender. O chefe zombou da apresentação e laughed, todo mundo riu. Então, humiliated significa humilhou. Ok. Percebe o que aconteceu aqui?
A cena vai preenchendo lacunas. Agora imagina outra. Um cara abre uma caixa, ele olha para dentro, faz uma expressão enorme de surpresa. I can't believe you bought this for me. I'm speechless. Speechless. Você talvez reconheça speech. Fala, ok. Less, sem. Mas mesmo que não reconhecesse, ele está surpreso, ele está emocionado. I can't believe. Então, I'm speechless, estou sem palavras. Você começa a usar imagem, tom de voz, expressão facial, o que aconteceu depois, todo o contexto, percebe? É por isso que filmes, vídeos, memes, entrevistas e conversas reais podem ensinar tanto quando você sabe como observar. Inglês não entra apenas pelo ouvido, a mensagem inteira entra. Agora, lembra que eu prometi um teste mais difícil no final? Chegou a hora e eu quero que você realmente tente, tá? Nada de Google, nada de tradutor. Olha essa pequena história, presta muita atenção. When Emma arrived at the restaurant, everyone was already there. She looked embarrassed and kept apologizing. I'm so sorry, the traffic was terrible. Her friend smiled and said, Don't worry, we knew you'd be tardy. Tardy. Talvez você nunca tenha visto essa palavra, então vamos aplicar tudo. Primeira pergunta: o que está acontecendo? A Emma chegou ao restaurante. Todo mundo já estava lá. Ela estava constrangida. Ela pediu desculpas, sorry. O trânsito estava horrível. Segunda pergunta: que tipo de palavra parece ser? Está descrevendo uma condição dela. Terceira: qual é a energia da cena? Ela chegou depois de outras pessoas, pediu desculpas. Então tardy provavelmente significa o quê? Atrasada, exatamente. Tardy significa atrasado. Agora, olha para mim aqui. Se você não conhecia tardy antes desse vídeo, você acabou de entender duas palavras novas, talvez mais, né? Sem começar pela tradução. Famished, tardy, e dependendo dos seus conhecimentos, drenched, dreadful, reluctant, speechless. Mas mais importante do que aprender essas palavras, você acabou de provar uma coisa para você mesmo. Você não precisa saber tudo para entender. E isso muda profundamente o seu aprendizado de inglês, porque existe uma diferença psicológica gigantesca entre entrar numa conversa pensando, espero que eu conheça todas as palavras, e entrar pensando que se aparecer alguma coisa que eu não conheço, eu sei procurar pistas. A primeira pessoa depende do vocabulário perfeito. A segunda desenvolveu uma estratégia, e estratégia gera autonomia. Agora existe um segundo efeito dessa habilidade que eu acho fascinante. Quanto menos desesperadamente você tenta traduzir, mais espaço mental você tem para perceber o inglês. A pronúncia, a intenção, os chunks, que são as estruturas dos blocos, né? As combinações, a emoção, a cena, o contexto. E é aí que pouco a pouco começa aquele fenômeno que todo aluno quer. Você escuta alguma coisa em inglês, entende antes de ouvir a versão em português dentro da sua cabeça. Não acontece porque você ordenou. A partir de hoje eu vou pensar em inglês. Não, isso é um botão. Acontece porque você criou tantas conexões diretas entre inglês e significado que o português vai ficando cada vez menos necessário no meio. Então, por exemplo, dog deixa de ser cachorro imagem e dog vira a imagem do cachorro. Então, por exemplo, dog, D-O-G, que é a palavra, né, que significa o quê? Cachorro. Aí você pensa no cachorro, ok. Dog vira já a imagem do cachorro, entende? Então, por exemplo, quando você vê a palavra dog, aí você escreve lá D-O-G, dog, né? Aí você coloca cachorro, que é o significado, daí você pensa na imagem do cachorro. Ao invés de você fazer isso, olha como é cansativo, né? Você já vai direto. Dog já vira a imagem do cachorro. Hungry deixa de ser hungry, com fome. Aí você pensa na sensação de estar com fome. Você já começa a ouvir I'm hungry e simplesmente entende. Você já tem a sensação de estar com fome. Essa ponte direta é o que nós queremos construir, por isso que você está aqui nesse vídeo, parabéns. E isso não significa demonizar a tradução.
Tradução é uma ferramenta. Só que nós não queremos que ela seja a única ponte que conecta você ao inglês. Então, se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras, eu quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal. Mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana, profunda, transformadora. E não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajude esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama e esteja quase desistindo de aprender inglês, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa. Se inscreve no canal. A nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50 mil pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento comigo, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Agora eu quero deixar um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, quando você estiver assistindo alguma coisa em inglês e aparecer uma palavra desconhecida, não pausa automaticamente. Espera, olha para a cena, escuta o resto e pergunte-se: o que está acontecendo? Que tipo de coisa essa palavra precisa ser? Essa frase está indo para um lado positivo ou negativo, causa ou contraste? Aí você cria uma hipótese e só depois, se aquela palavra realmente importar, você confere. Talvez você erre algumas. Ótimo! Significa que você está treinando. Você não precisa acertar 100%. Aliás, você não está tentando virar um dicionário humano. Você está treinando uma coisa muito mais importante, que é a compreensão. Porque fluência não é conhecer todas as palavras. Fluência é você conseguir continuar se comunicando mesmo quando você não conhece todas elas. E se você chegou até aqui, eu quero fazer uma última experiência nos comentários. Não escreve simplesmente com texto. Eu quero saber o resultado do nosso teste. Escreve I'm a word detective. Se você conseguiu descobrir pelo menos uma das palavras deste vídeo antes de eu revelar. E se você quiser deixar ainda mais interessante, me conta qual palavra você descobriu. Famished, drenched, dreadful, reluctant, tardy. Eu quero ver quantos detetives do inglês nós temos aqui. E da próxima vez que uma palavra desconhecida aparecer numa série, em vez de você pensar, ai, socorro, eu não sei inglês, eu quero que você pense, okay, what clues do I have? Thank you so much for watching, and I hope to see you in the next video.